Bom dia, meus amores. Voltamos aqui para a parte 3 do nosso estudo, Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado. Lembrando que é uma aula direcionada para a turma de quarta-feira, período matutino da Ari Coelho, Direito Administrativo 2, Administração Pública, ok? Estará disponível na aula 8 do nosso material, tá? Então, nós estamos indo para a teoria do risco integral. Na aula anterior, nós vimos a teoria do risco administrativo, que existem alguns elementos em que a vítima deve comprovar o particular, que é conduta, resultado, nexo causal, dispensando a comprovação do elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa. Mas, por outro lado, na teoria do risco administrativo, o Estado ele pode alegar alguma excludente, como, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente, lembrando que ela não exclui, ela apenas diminui a responsabilização do Estado, caso fortuito ou força maior, estados de necessidade ou legítima defesa, e lá tem todos os exemplos. Na teoria do risco integral, ela segue a seguinte vertente. Se o Estado, o direito informa para o Estado que existem algumas atividades que o risco de desenvolver essa atividade é tão grande, mas tão grande, né, dada a situação, o objeto ali, que se ocorrer algum dano, o Estado não poderá alegar nenhuma excludente, ainda que ela se configure, tá? Essa é a diferença. Ou seja, ao decidir desenvolver a atividade proposta, o Estado assume integralmente o risco dessa atividade e, ocorrendo algum dano ao particular, o Estado deverá arcar e ser responsabilizado por isso, não podendo alegar nenhum tipo de excludente. Essa é a teoria do risco integral, ou seja, é uma exacerbação da responsabilidade civil da administração. Olha o que eu coloquei no material. Basta a existência do evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para a administração, mesmo que o dano, por exemplo, ocorra por culpa exclusiva do particular. Eu trouxe alguns exemplos em que poderia ser aplicada a teoria do risco integral. Material bélico, né? Substância nuclear, decidir instaurar uma usina nuclear, casos de danos ambientais para a coletividade e subestação de energia elétrica, né? Ou seja, decidir explorar essas atividades seria um clássico exemplo de aplicação da teoria do risco integral, tá? O Estado não poderia alegar nenhuma excludente, nem mesmo culpa exclusiva da vítima. Seria como pensar assim: o Estado resolve instaurar uma usina nuclear. Lá tem todas as placas dizendo não se aproxime, mantenha uma distância tal, todos os recursos de segurança, de proteção, de monitoramento, mas eis que aparece um cabeça de curica. E esse cabeça de curica, inadvertidamente, ou seja, ele muito ciente de que ele não pode adentrar com aqueles desenhos de caveirinha, não se aproxime, tudo vermelhinho, cheio de pisca, de alerta, luzinha vermelha e amarelinha, eis que o cabecinha de curica ele consegue adentrar a usina. E ele entra num espaço totalmente proibido, sem proteção nenhuma. E ele sofre danos em sua saúde, danos irreversíveis, né? E ele ingressa com uma ação judicial pedindo uma reparação, que o Estado o ampare. Olha só, o cabeça de curica fez de forma consciente. Seria um exemplo bem louco da teoria do risco integral. Mesmo neste caso de culpa exclusiva da vítima, mesmo o Estado tomando todas as precauções, o Estado seria responsabilizado pela teoria do risco integral. Ou seja, desenvolver essa atividade, saiba que se ocorrer qualquer tipo de evento danoso, a administração pública será responsabilizada, porque não cabe nessa teoria excludente de responsabilidades, viu? E interessante também verificar que qual é a que se aplica no Brasil. Ou seja, nós vimos a teoria da responsabilidade civil do Estado, né? Teoria da culpa do agente, teoria da culpa do serviço. Vimos a teoria da responsabilidade objetiva
que seria a teoria do risco administrativo, teoria do risco integral. Vimos também a teoria da irresponsabilidade, graças a Deus, a teoria da irresponsabilidade do Estado, não cabe nem mais discussão no direito, né, moderno, no nosso atual direito, mas o Brasil, ele adota, né, a teoria da responsabilidade objetiva, a teoria do risco, e a regra é a teoria do risco administrativo, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que assim diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nós vamos ver algumas particularidades desse dispositivo. O que nos chama a atenção? A responsabilidade não só das pessoas jurídicas de direito público, mas também as pessoas de direito privado. Ou seja, são aquelas pessoas jurídicas de direito privado que, mediante uma concessão, uma permissão, prestem um serviço público, né? O clássico exemplo que eu dei do ônibus, né? Os transportes coletivos são atividades, são serviços públicos exercidos por pessoas privadas, tá? E assegurado o direito de regresso. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a ação em regresso do agente contra o agente público, ok? Então, qual que é a regra que nós temos? A regra que nós temos é que a responsabilidade objetiva, o risco administrativo, ou seja, aquela que cabe excludente, nós aplicamos, hoje a jurisprudência defende, para os danos causados por condutas comissivas. O que isso significa? O Estado agindo, o Estado fazendo algo, tá? Uma conduta positiva do Estado seria a construção do muro, seria o Estado prestando serviço de educação, de segurança, né? Mas ele adotando uma conduta comissiva, um agir do Estado. Gente, faço uma observação aqui, que eu não sei se eu coloquei no outro material, mas eu vou fazer uma observação aqui. Professora, e a teoria do risco integral? Que é aquela que não cabe excludente nenhuma. É a regra no direito brasileiro? Não é a regra, tá? Nós vimos que a regra é aquela que está prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º, que é a teoria do risco administrativo, que cabe excludente. Mas o artigo 225, parágrafo 3º, se não me engano, da Constituição Federal, ela prevê expressamente, e a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, no artigo 14, parágrafo 1º, ela fala da teoria do risco integral para os casos de danos ambientais, né, em que atinge de proporção aí a coletividade, tá ok? Mas olha só, engraçado que ainda que não haja previsão constitucional, a Constituição ela não faz referência nenhuma sobre a teoria da responsabilidade subjetiva, tá? A teoria da culpa administrativa, principalmente a teoria da culpa administrativa pela falta do serviço. Embora a Constituição não faça referência, a jurisprudência desenvolveu a teoria da culpa administrativa do Estado para os danos causados por condutas omissivas do Estado, ou seja, quando o Estado deveria prestar o serviço e ele não o faz. Acredite, né, a jurisprudência tem se posicionado no sentido da responsabilidade subjetiva, ou seja, a necessidade de se comprovar que o serviço não foi prestado, mas que se foi prestado de forma ineficiente ou foi prestado de forma atrasada, tá? Embora não tenha previsão constitucional, a Constituição só faz referência à responsabilidade objetiva, nós temos essa possibilidade. Uma grande discussão que a jurisprudência faz aqui, meus amores, a doutrina, seria assim, que se o Estado, nosso Estado naturalmente ele é falho, né? A nossa estrutura, os nossos órgãos, eles não são eficientes na proporção que deveria ser,
né, e responsabilizar o Estado simplesmente por sua omissão ia gerar grandes demandas judiciais e o Estado ele viveria de pagar indenizações, né? Então desenvolveram essa responsabilidade subjetiva, mas é uma construção jurisprudencial, tá? E ainda destrinchando o artigo 37, parágrafo 6º, quem são os sujeitos passíveis de responsabilização objetiva, né? Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? Quem são essas pessoas jurídicas, né, de direito privado? Olha só, União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquia, agência reguladora, ausências executivas, consórcio público, conselhos de classe, ou seja, todas as entidades administrativas lá do decreto 200, eles são responsáveis, tanto os entes políticos quanto os entes administrativos. Pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviço público, sim, também estão inseridos nessa responsabilidade objetiva. Fundações públicas de direito privado, concessionárias, permissionárias, autorizatárias, todas elas, tá? Agora, lembrando que exploradora de atividade econômica, tá? Não esqueça, a responsabilidade é subjetiva. Aí nós temos uma exceção que pode pegar você. Desenvolveu atividade econômica, responsabilidade será subjetiva, ou seja, necessidade de comprovar o elemento subjetivo, viu? Não esqueça quanto a essa exceção no direito, tá? Agora, responsabilidade primária, que é aquela responsabilidade direta. O Estado é quando o Estado responde pelo ato do seu agente diretamente, é o Estado prestador de serviço. Agora, um exemplo, professora, o professor que agride o aluno em sala de aula, né, com castigo físico, uma criança, de forma desproporcional, o Estado vai responder diretamente. Responsabilidade subsidiária, né? A responsabilidade subsidiária do Estado é no caso quando é a pessoa jurídica de direito privado, então ela responde, prestador de serviço público, diretamente. No caso não sendo possível essa responsabilização de arcar com esse dano, o Estado ele responde de forma subsidiária, tá? Aí eu coloquei para você não confundir com a responsabilidade solidária do Estado. Por exemplo, a responsabilidade solidária do Estado por danos causados ao particular, vocês vão ver bem no aspecto da prestação de serviço de recolhimento das obrigações de relações de trabalho, né, como, por exemplo, das previdenciárias, quando o particular não faz e gera um dano para o particular, a responsabilidade do Estado é solidária, tá ok? Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, a responsabilidade objetiva, tá? Isso aí é interessante, já abordei com vocês. No nosso material aqui, também já coloquei que os atos comissivos do Estado, responsabilidade objetiva, tanto por condutas lícitas, né, quanto por condutas ilícitas, tá ok? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês darem uma lida depois, bem explicativo, dá uma olhadazinha. Ato omissivo, tá? O não fazer do Estado somente por conduta ilícita. Agora aqui é interessante, por exemplo, eu já encontrei julgados do Estado indenizando uma família por conta de um latrocínio, né, que o Estado ele foi falho, ele foi omissivo, ele foi omisso, né? Como que seria isso? O agente que praticou o crime de latrocínio, ele empreendeu fuga naquele dia do presídio e no mesmo dia ele cometeu o latrocínio. Ele entrou na casa de uma família, matou um pai de família, e no mesmo dia da fuga, e a família entrou com uma ação de reparação e obteve êxito, porque o Estado, a Justiça, o Poder Judiciário, entendeu que o Estado ele foi omisso, que ele deveria evitar essas fugas, né?
Então, conduta ilícita, descumprimento do dever legal. Gente, e aí aqui no ato omissivo eu falei para vocês que a responsabilidade ela é subjetiva, mas tem um detalhe, tá? Que eu gostaria de fazer, eu não sei nem se está aqui no material, mas eu lembrei que essa responsabilidade que a jurisprudência criou de ser subjetiva, ela não vai ocorrer, ou seja, o ato omissivo terá responsabilidade objetiva quando o Estado ele estiver na posição de garantidor, tá? Quando ele estiver na posição de garantidor, as suas condutas omissivas, né, elas são passíveis de responsabilidade objetiva. Seria o clássico exemplo de uma criança na escola sofrer algum dano, a responsabilidade objetiva, ou seja, a escola deixar de agir, de proteger essa criança e ela sofrer algum dano dentro da escola, tá? E também o Estado garantidor é a questão dos presídios, né? Porque o Estado, ele tira a liberdade do indivíduo e os demais direitos devem ser garantidos, como, por exemplo, a vida. Então, o Estado, ele deve garantir a vida do condenado dentro do presídio. Esse condenado vem a perder a sua vida, ser assassinado dentro do presídio, tá? Até casos de suicídio, por exemplo, já teve responsabilização do Estado na responsabilidade objetiva. Depois eu vou comentar isso com vocês. Deixa eu só ver aqui se já é a hora. Sim, então eu já vou até comentar a respeito disso. Então, é muito interessante porque o Estado na condição de garantidor, e aí eu vou ter que estender o vídeo um pouquinho para tratar isso com vocês, ele entra nessa questão de responsabilidade objetiva. O Estado ele é omisso. Eis que surge aí, dentro desse ato omissivo, a questão da teoria da reserva do possível, tá? E a teoria da reserva do possível eu vou ter que tratar na próxima aula. Eu acho que eu vou ter que estender mais um pouquinho. Então, nós vamos ter um encontro parte 4 aí, tá, queridos? Que eu vou falar sobre a teoria da reserva do possível, que é uma teoria utilizada pelo Estado também, tá? Como uma excludente da sua responsabilidade, além de todos aqueles itens. E aí eu vou explicar essa teoria de origem alemã no nosso próximo encontro, tá ok? Beijo!